Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Boa tarde. Vera, a gente noticiou aqui mais cedo que a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu o direito constitucional ao aborto, né? Isso significa que agora os estados, lá nos Estados Unidos, eles ficam livres para proibir a interrupção da gravidez. E o que se espera que aconteça a partir desse momento é que o procedimento deve se tornar ilegal em praticamente metade dos Estados Unidos. Vera, o que essa decisão lá nos Estados Unidos mostra ao Brasil? Mostra, Cássia, que quando uma sociedade como a americana atinge um grau de polarização política tão grande como a que a gente assistiu desde a eleição do Donald Trump, os reflexos disso nessa sociedade permanecem mesmo depois que os solavancos causados por um tipo de liderança como Trump, anti-establishment, que causa esse tipo de conflito ideológico, que aposta na divisão da sociedade, então esses danos permanecem mesmo depois que essa liderança é derrotada nas urnas, como aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump, desde a campanha, elegeu essa pauta anti-aborto como uma pauta da sua presidência, caso ele fosse eleito. Ele norteou a escolha de ministros, né, de juízes, lá não se chamam ministros, juízes da Suprema Corte norte-americana, que ele teve o direito de nomear, a partir de um viés anti-aborto. Então, na primeira oportunidade que surgiu de a Suprema Corte revisar o seu julgamento paradigmático de 1973, né, dado no caso Roe versus Wade, eles acabaram por rever essa decisão. O esboço da decisão já tinha vazado, isso já tinha causado uma extrema divisão na sociedade, muitos protestos contra e a favor, em mais um sinal de como essa sociedade está cindida, e agora acabou por se confirmar um julgamento de 6-3 que revê essa garantia constitucional para as mulheres, baseada num entendimento firmado em 73, de que o direito ao aborto se inscrevia no direito às pessoas à sua privacidade e à autodeterminação ali quanto à sua vida privada. E agora o entendimento é que isso foi uma grande besteira e, segundo o juiz que acabou por redigir o texto final da decisão, isso teria causado mais problemas do que soluções para os Estados Unidos. O reflexo disso é que agora o assunto vai ser o principal tema das eleições de meio de mandato, que acontecem em outubro desse ano, quando se renovam os governos dos estados e uma parte do Congresso. Então vai haver uma grande disputa entre democratas e republicanos, portanto entre progressistas e conservadores, para que nos estados ou se elejam progressistas para que haja uma garantia nesses estados de que a mulher vai continuar tendo o direito a fazer o aborto, inclusive em casos de estupro, porque nem essa garantia foi preservada, ou, no caso dos republicanos, uma propaganda a partir do que foi feito pela Suprema Corte para aprofundar essas vedações de caráter conservador, muitas vezes de caráter religioso, que são insufladas por uma extrema-direita que ganhou muito peso com o Trump e que continua tendo muito peso, mesmo com a derrota dele. Então, tudo isso serve de alerta para o Brasil, porque a gente está vivendo uma polarização similar entre direita e uma certa extrema-direita reacionária e esquerda. E esse tema do aborto, não coincidentemente, também está muito forte aqui no Brasil. E se liga diretamente ao episódio que a gente teve essa semana, né? Que ganhou destaque essa semana, depois de ter sido revelado pelo site The Intercept Brasil, do caso da menina em Santa Catarina que finalmente conseguiu fazer o aborto. Tardiamente, né? Porque poderia ter feito isso lá no início de maio. E o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, criticou o procedimento, fala até em investigar. Deveria ter sido feito antes, Leandro, porque você veja, uma criança de 11 anos tendo de levar adiante uma gravidez com todas as consequências que tem para a saúde, para
para a própria compleição física da criança, do próprio bebê, enfim, é uma gravidez de risco para ambos e algo que a lei brasileira já garantiu, e por enquanto garante, porque a dos Estados Unidos também garantia e agora deixa de garantir, que é que quem é vulnerável e sofre estupro pode fazer o seu aborto legal. É bom a gente frisar isso, aborto legal, porque o presidente da República hoje empreendeu uma cruzada contra a decisão que levou a que ela finalmente pudesse abortar e tardiamente pudesse abortar, se fixando no fato de que a gravidez tinha 7 meses e que, portanto, um bebê já em condições de sobreviver foi sacrificado, segundo ele, deixando a criança de lado na sua manifestação, em nenhum momento condenando o estupro que a menina sofreu. Ele fala que os dois são vítimas, mas não fala duramente contra o estupro. Voltou a falar disso depois que as reportagens saíram, falando, não venham dizer que eu fui complacente com um crime odiento como estupro, porque eu tenho falado inclusive em castração química para estupradores, etc. Mas o fato é que o presidente se concentrou no aborto e no feto. Enfim, nenhum de nós é defensor de aborto ou abortista, não se trata disso. Se trata do que a lei e a Constituição garantem no caso de uma criança violentada barbaramente, e que esse direito foi muito, muito, muito adiado, com consequências psicológicas talvez perenes para essa criança, que o presidente parece desconsiderar. Então, aqui também, essa questão do aborto está em pauta, vai também claramente ser usada na campanha, porque Bolsonaro vai tentar trazer esses temas ligados a costumes para tentar tirar o fato de que o seu governo enfrenta graves problemas na seara econômica, e a gente vai ter de enfrentar essa discussão. Ele tem dito que quer nomear mais ministros para o Supremo Tribunal Federal, inclusive para pautas como essas, Cássia e Leandro. É isso, Vera. A Vera estava falando aí, né, da fala do presidente Jair Bolsonaro, que para dizer que já se manifestou contra estupro várias outras vezes, lembrou desse expediente da castração química, que é uma discussão que já ficou tão para trás, porque a gente sabe hoje em dia que estupro tem muito mais a ver com violência do que com sexo. Então não é através de castração química que você vai prevenir estupro de acontecer, né? Mas enfim, exato. Só mais... Mas ele não parece preocupado, parece preocupado só com a questão da gravidez, exatamente, né? Só com a questão da gravidez, mas sendo que para mulheres tem muitas outras camadas de violência que a gente tem de combater, né? É isso aí, Vera. Muito obrigada pelo seu comentário de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Para vocês também, até semana que vem. Até a próxima.